aluno! Vamos continuar o nosso trabalho? No último bloco, nós falamos sobre um fenômeno chamado de paralelismo. Você entendeu bem o que é um processo paralelo? Paralelismo é tratar todos da mesma maneira. E quando esse paralelismo é acionado no nosso idioma, alguns exemplos. Se você determinou um objeto direto, o paralelismo pede para você determinar o objeto indireto se ele existir na mesma estrutura. Vimos há pouco que a noção de tempo, as horas, ora parecia determinada, ora parecia sem determinação, denunciando a quebra de um paralelismo. Fica claro que não há um erro, só há uma inadequação, uma vez que escrever é ir ao encontro do equilíbrio. Então, o paralelo é a melhor escolha. Sempre que você puder, e é uma questão de poder, e não ao bel cliente, ao bel prazer do cliente, sempre que você puder, opte por uma produção textual com paralelismo, porque a presença do paralelismo facilita a interpretação desse texto. Quando há quebra de paralelos, nós, leitores, somos jogados para ambientes diferentes a todo momento. Legal? Vamos continuar o nosso reconhecimento com esse fenômeno paralelismo. Trabalho só deste domingo a sexta, depois férias. Inadequação porque houve quebra de paralelo. Desta vez a preposição sofreu contração com um pronome demonstrativo. De mais este, deste. Mas olha a outra prep. A outra prep está solitária, sozinha. Então, houve determinação para o primeiro substantivo, mas não houve a mesma determinação para o segundo substantivo. Um clássico exemplo de quebra de paralelismo. Agora, olha a correção. Eu não digo correção, a maturação do texto. Trabalho só deste domingo a sexta. Depois, férias. Legal, meu aluno. Então, deste é de mais este, contração. E acraseado é a mais a, fusão. Texto adequado, tratamentos iguais, sem privilégios. Cuidado, lá vem. Lá vem. Em qualquer correlação que não seja de a, não haverá crase. Retire só o DA. As demais não apresentarão crase. Entre as 14 horas e as 21, estou no trabalho. Os ais são artigos apenas. Então, você entendeu que para o a funcionar como preposição, também é uma questão de paralelo. Tem de ter aparecido uma preposição de antes, porque senão é o jogo do artigo para o artigo. E artigo com artigo não podemos acionar a crase. Não há erro na construção. Horário de atendimento, 8 horas às 17 horas, pois ocorre a elipse de das. E das é a melhor explicitação, uma vez que você craseou as. Então, já que você vai ter que explicitar a preposição, a trate da mesma forma que você tratou o as. Promoveu fusão? Não está puro? Então traga das, para ela também não está pura. Ela sofreu contração. Ficou claro isso? Beleza? Informações muito sérias, né? E que nos ajuda muito. Essa informação nos ajuda muito na hora de preparar um documento oficial. Com as locuções adverbiais indicativas de hora, prepare-se, do relógio, a crase. É, porque é uma hora precisa. A crase, pois, junta-se à preposição a, que inicia a locução adverbial, ao artigo a, ou ao pronome demonstrativo iniciado por a, que concorda com hora e a determina. Por mais que a palavra hora esteja elíptica, e pode estar, a crase é obrigatória. Um bizu? Você gosta, né? É substituir a expressão por meio, dia e meia. Se puder,
crase obrigatória. É uma dica muito legal e se você testar, você vai gostar. Beleza? Vamos nós. Terceiro OBS. OBS agora merecendo atenção dobrada. Observe que há mudança de sentido nestas duas frases. Trabalho de 2 a 8 horas. Trabalho das 2 às 8 horas. Você percebeu a mudança semântica? O significado inicial foi alterado? Mais uma vez, mentalize um relógio. Trabalho de 2 a 8 horas. Perceba que as preposições estão puras. Não sofreram nem contração, nem fusão. Legal? Trabalho das 2 às 8 horas. E aí, meu aluno? Na primeira, indica-se que o sujeito trabalha entre 2 e 8 horas em um dia. Na segunda, o sujeito trabalha durante 6 horas. Vale ou não vale parar e pensar na importância do paralelismo nos textos dos concursos públicos e nas suas redações? Repare que a simples escolha pelo paralelismo leva o campo semântico em uma direção. Quando você abre mão do paralelismo pela determinação, você já leva o campo semântico para uma outra direção. Que fique claro que nos dois contextos há presença de paralelismo. No primeiro contexto, paralelismo sem determinação. Segundo contexto, paralelismo pela determinação. Isso quer dizer que o próprio ato de criar paralelismo pode estar comprometendo o significado original da mensagem. Um simples esquecimento nesta harmonia pode comunicar Z e você desejando comunicar A. Mais uma vez, trabalha de 2 a 8 horas por dia. Trabalha das 2 às 8 horas e muda tudo. Fique atento, porque é um dos capítulos mais cobrados hoje pelas bancas semânticas. Bancas fenomenais, onde hoje é liderada aí pelo top de linha CESP, lá da Universidade de Brasília. Número 4. Como o numeral uma não vem precedido de artigo definido, podemos dizer que em trabalho de 1 às 6 horas, a crase independe da correlação, pois é usada para evitar ambiguidade em relação a trabalho de 1 às 6 horas, em que o sentido certamente seria outro. Belíssimo também, né? Outra dica poderosa: cuidado com esse uma, ora artigo, ora numeral. Não obstante, Bechara, o nosso querido Evanildo Bechara, um dos maiores gramáticos que nós temos, diz que se trata de caso facultativo do artigo. Figura antes a expressão 1 hora. Bechara diz que se trata de caso facultativo o artigo figurar antes da expressão 1 hora, o que nos leva a esta possibilidade de redação. Qual? Esta. Trabalho da 1 às 5 horas. Aqui a correlação é visível. O da, contração de D mais A, e o AS craseado, contração de A preposição com artigo definido, plural AS. Reinando a paz? Quantas informações, né? Você viu que esse assunto não é brincadeira. Merece atenção, fôlego e disposição. Não pare, não pare, não pare, não. Volte. Nesta última eleição, o TSE bateu o recorde histórico, alcançando a totalização de 90% dos votos às 19 horas. Vale a reiteração,
porque existe nesse contexto, uma palavra que vem sendo muito vitimada na sua pronúncia por nós brasileiros. Eu vou reler e eu tenho certeza que você já se atentou. Nesta última eleição, o TSE bateu o recorde. Bateu o recorde. Essa palavra não é recorde, recorde. É um paroxítona terminado em E, por esse motivo não acentuado. Bateu o recorde histórico, alcançando a totalização de 90% dos votos às 19 horas. Que precisão! Se eu estou com 19 horas, há uma precisão que já nos leva para a crase. Às 21 horas e 15 minutos, já haviam sido apurados 99% das urnas, mais hora determinada. Se determinou, craseou. A 0 hora, todo fim de ano, soltam-se fogos. 0 hora também é hora precisa, determinada. Determinou, craseou. Aquela hora, todos já estavam de pé. Aquela hora, todos já estavam de pé. Mais uma vez, a hora foi comentada. Se foi comentada, está determinada. Fique esperto para não errar essa questão que é muito recorrente nas provas. Costuma-se acordar às 4 nos quartéis. Olha aí, meu aluno, eu determinei, eu craseei, é hora precisa. Diferente da hora vaga. A hora vaga não autoriza o acento grave. Os lutadores de MMA se enfrentarão às 19 deste domingo. Determinou, craseou. Diga a ela que esteja aqui há 1 hora para conversarmos a respeito do projeto. É há 1 hora mesmo. Esse rapaz está determinando. Então, o acento grave é muito bem-vindo. Mais uma mensagem para você levar para o seu HD. Não há crase antes de hora diante de palavras que rejeitam o artigo. Mais uma vez, não há crase antes de hora diante de palavras que rejeitem artigos. Professora, demonstre. Vamos juntos. A mídia estampa de maneira persuasiva e a qualquer hora produtos para a classe C. Errado. Por quê? Qual é a classe gramatical de qualquer? Pronome. Que tipo de pronome? Qualquer indefinido. Ah, você já respondeu que nós precisávamos. Não pode haver crase antes deste pronome definido. Não é a questão da palavra hora, porque hora é feminina, mas este acento grave não é uma questão de inadequação. Entenda bem a diferença. Agora é uma questão de erro mesmo. Dona Gramática chega e chega mandando. A mídia estampa de maneira persuasiva e a qualquer hora produtos para a classe C. Ah, bem, agora é uma questão de certo e não de adequado. Dona Semântica não pode opinar, porque Dona Gramática já rotulou. Antes de pronome indefinido qualquer, crase não pode haver. Mais uma informação para você ampliar o seu conhecimento com relação à matéria crase. E esta regrinha, você já sabia? Não haverá crase antes de hora se vier antecedida de outra preposição que não seja a, para, após, desde e entre. É para decorar? Já foi, não foi? Para, após, desde e entre. Vamos para o exemplo. Desde às 16 horas e 30 minutos, venho tentando falar com você. Não haverá crase, Cláudia? Não. Meu Deus, eu já craseei. Isso, você usou pretérito, você não mais craseará. Reiterando, crasear é neologismo.
Não posso usar o acento grave? Não, olha a preposição. Você lembra? Duas preposições, legal? Nada de crase. Será estendido para as 20 horas o prazo de entrega. Eu já sei que a hora está determinada, mas eu não posso crasear. A preposição para está no contexto. Após as 22 horas, ok, a hora está precisa. Cláudia, eu não posso crasear? Não. Olha o que apareceu antes do a preposição após. Diante do caso facultativo até a. O que acontece? Olha lá. Olha o que aconteceu. Chegou até as 22 ou chegou até as 22 horas. Já tínhamos conversado sobre isso. O até, se aparecer sem o acento grave, é simplesmente o até preposição seguido de um artigo definido. Ainda mais com aquele plural ali. Agora, se aparecer até as com crase, já é a locução prepositiva que entrou em fusão com as, artigo definido, plural, feminino, que acompanhou 22 horas, hora precisa. Chegaremos ao trabalho até a 1h da tarde. Mesmo esquema. Posso crasear ou não? Sobre 1h, um momento especial só para falar sobre 1h? Cláudia, isso dá trabalho, não dá? Dá. Dá sim. Vamos juntos. Não devemos confundir ela chegou a 1h, tempo determinado, com ela chegou a 1h, tempo decorrido. Meu Deus, que diferença faz a imagem? Porque ao escutar parece tudo igual, porque o a do verbo haver e o a preposição são palavras com a mesma pronúncia. A são aqueles homônimos homófonos. Igualdade no som, diferença na forma e diferença no significado. Só há igualdade no som. E aí é importante ver para não cometer injustiças. Tempo determinado, craseado. Tempo decorrido, sem crase. Segunda informação. Se fizer referência a um período do tempo impreciso, que não se trate da hora do relógio, não há crase. Exemplo, sairei daqui a 1h. Você percebeu que não é a 1h do relógio? É 1h qualquer? Confirme isso reescrevendo com 2 horas. Daqui a 2 horas. Portanto, não há crase. Ficou claro isso? Então, o que temos de importante sobre 1h? Quando o tempo estiver determinado, crase obrigatória. Mas se o tempo foi transcorrido, sem crase. Se não for hora do relógio, sem crase. Ficou claro? Eu sei perfeitamente que você depois vai reiterar todas as informações, que não são poucas, mas você está com um curso completo. Essa aula de crase, ela passa por todas as bancas. O que você possa imaginar sobre cobranças de crase em concursos públicos, pode apostar que está nessa aula. Vamos para a terceira informação. Não há crase antes da palavra casa, exceto se vier especificada por um adjetivo, ou locução adjetiva, ou oração adjetiva. Resumindo, casa sem determinação, sem crase. Casa com determinação, com crase. O mesmo vale para a palavra terra, quando não significa o nosso planeta. Então, vamos juntos? Então, não há crase antes da palavra crase, sem determinação. Fui à casa resolver um problema. A casa sem crase, pois não comunicamos nada sobre essa casa. Eu não passei nenhuma característica dessa casa. Eu não qualifiquei, eu não delimitei, eu não particularizei. Eu só falei que fui à casa.
por mais que haja o implícito que a casa é minha, mas eu não falei. Ficou claro? Fui à casa dela resolver um problema, muda tudo. A casa agora veio determinada. Não é uma casa qualquer, é a casa dela. Basta um singular comentário para essa casa já exigir o acento grave. O bom filho, a casa retorna. Torna, mesma coisa que retorna. E aí, Cláudia, sem crase e motivo? Que casa é essa, meu aluno? Não sabemos. Deixa essa casa quieta, nada de crasear. Mas se eu falar, o bom filho, a casa dos pais, torna. Quero dizer, retorna. Aí fica claro, no contexto, que essa casa não é a casa dos avós, não é a casa dos tios, mas sim a casa dos pais. Determinou, craseou. Só volto à casa de quem o trata com mimos. Só volto à casa, eu estou agora com uma oração toda determinando essa casa. É a casa de quem o trata com mimos. Quero dizer, recebe muito bem essa pessoa. E aí, determinou, craseou. Ficou claro? Essa aí é um presente, né? Essa é muito tranquilinha. Observação. Tinha de haver, Cláudia. Tinha de haver. A frase, em frente à sua casa, houve um incêndio. A crase antes de casa é facultativa, pois vem antecedida do pronome possessivo, adjetivo feminino, sua. Logo, poderemos escrever, em frente à sua casa, houve um incêndio, com crase, ou em frente à sua casa, houve um incêndio, sem crase. Se você prestou atenção nessa observação, você deve ter se lembrado de um bate-papo em blocos anteriores, quando nós falamos que é proibido crasear antes de pronomes. E listamos pronome possessivo, indefinido, demonstrativo, de tratamento, relativo. No meio do caminho surge uma pedra. Surge uma pedra no meio do caminho e o título é Pronome possessivo pode, facultativo uso da crase. Qual pronome possessivo? O pronome possessivo, adjetivo, feminino, singular. Oh, que trem, professora, mas vale a pena, porque ele faculta e olha o que aconteceu. Só para lembrar, você teve mais uma possibilidade para memorização. Sua é pronome, é possessivo, é adjetivo, é feminino, encontra-se no singular. Então, a esse pronome possessivo foi dado o direito de receber o acento grave antes. Daqui a pouquinho, mais para frente, nós voltaremos a falar sobre esse pronome nas três condições. Quando ele aparece no singular, quando ele aparece no plural e quando tudo aparece no plural. Aí você verá que há comandos distintos. Ok, próxima informação, número 4. Não há crase antes da palavra terra. Olha lá, falou em casa, falou em terra, meu aluno. Em oposição a bordo, no contexto frasal. Se tiver especificada, há crase sempre. Retirando isso, pode haver crase. Como é que ficou o texto, professora? Se a palavra crase estiver em oposição a mar, a terra, quero dizer, oposição a bordo, meu aluno, nada de crasear. Ok, Cláudia, mas se essa terra que está em oposição a bordo estiver determinada, muda tudo, porque crase traz um princípio. Devemos acionar a crase para marcar território, para determinar. E há uma outra situação. Se não for em oposição à terra, a palavra terra está liberada para a crase. Vamos analisar cada situação. Os marinheiros retornaram à terra. Olha aí, oposição ao mar.
Então, sem crase. É exatamente oposição a bordo, a estar no mar, sem crase. Segundo contexto, os marinheiros retornaram à terra natal. Continua oposição ao mar, continua oposição a bordo, só que desta vez a palavra terra aparece determinada. Não é uma terra qualquer, é a terra natal desses marinheiros. E aí, crase negociada? Não, imperativo categórico gramatical. Crase obrigatória, determinou, craseou. O amor à terra deve imperar, pois é o nosso lar. Essa terra com letra maiúscula não pode passar despercebida. Essa terra com T maiúsculo é o nosso planeta azul, é o nosso lar. Então, para essa terra que já está determinada, inclusive na forma, crase obrigatória. Viemos da terra e à terra voltaremos. Belíssimo texto. E essa terra não está em oposição a bordo. É a terra sendo acionada em função do verbo. Viemos da terra e a ela nós voltaremos. Crase obrigatória, pertinente e que harmoniza com tudo que foi anunciado até presente data. Meu aluno, reinando a paz, tudo azul, tranquilidade, pois agora é hora de verificação de informações. Hora de administração do seu tempo, administração do conhecimento, para não se perder. O excesso de informações causa desinformação para quem não administra o conhecimento. Não é o seu caso. Espero você daqui a pouquinho para continuarmos a nossa caminhada. Até breve.